Amados telespectadores, muita paz e muita luz. Estamos iniciando mais um programa Ramatiz, uma proposta de luz. E a nossa alegria é muito grande de estar com vocês nessa manhã para falar um pouquinho sobre os ensinamentos espirituais que vêm sendo trazidos para a humanidade por esse espírito maravilhoso que é Ramatiz. Ramatiz, para aqueles que não conhecem, é aquilo que nós chamamos no Espiritismo um espírito desencarnado, ou seja, é um ser que vive em uma outra dimensão, a dimensão espiritual, e que através da sensibilidade de algumas pessoas chamadas médiums, pode trazer para nós ensinamentos importantes, né, que nos ajudam a, vamos dizer assim, a nos percebermos melhor, a nos encaixarmos nessa grande harmonia do universo, a compreendermos melhor Deus, a compreendermos melhor o nosso papel, né? De onde viemos, para onde vamos, quem somos, por que estamos aqui. Enfim, essas perguntas que, quando respondidas, nos trazem muita alegria e muita esperança. E nós temos aqui mais uma vez o nosso querido companheiro José Carlos Zanarotti. Bom dia, amados telespectadores. Mais uma vez estamos adentrando no vosso lar. Esperamos que possamos levar uma mensagem de reconforto, uma mensagem de cunho espiritual, de esperança, segundo a orientação desse espírito iluminado que é Ramatiz. É isso aí, gente. Queríamos dar um alô para os nossos ouvintes aí de São José dos Campos, né? Do Canal 95, do ABCDM, do TVE, Canal 96, da TV Guarulhos, Canal 20. Todos vocês que estão nos ouvindo, saibam que é uma alegria. E a razão de estarmos aqui é vocês. Nós estamos aqui com o único objetivo de dividir com todos vocês, queridos telespectadores, esse conhecimento maravilhoso que tanto tem ajudado a nossa vida, não é mesmo, Zanarotti? Não há dúvida nenhuma. Você sabe, caro Sidney, que depois que eu entrei na espiritualidade, a porta inicial foi o Espiritismo, uma reunião de materialização, e o primeiro livro foi Fisiologia da Alma, qual é o tema dos nossos programas, que já é o 7º programa, já é o de hoje, que aborda o aspecto da fisiologia da alma, e você realmente muda todos os padrões. Sua vida mudou? Não, a vida muda radicalmente, não só nos conceitos, mas radicalmente. Interessante. Eu acho que o caminho espiritual é um caminho que há integração, né? Até a forma, né, Zanarotti? Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que muda o ponto de vista. E quando muda o ponto de vista sobre o qual você encara a vida terrestre, é claro que tudo muda. Muda. Né? Você muda toda a frequência. O medo da morte já não é tão grande, porque você sabe que tudo continua. Você começa a ver na pessoa ao lado, não mais um adversário, mas um companheiro de jornada. As próprias dores, os sofrimentos, as doenças, você sabe que são momentos de aprendizado. Então fica tudo mais leve, você não acha? Não há dúvida nenhuma. As doenças nada mais é do que o expurgo do corpo energético. Logicamente, como nós não temos uma disciplina, então existe muita coisa que detona. Logicamente, muita coisa das doenças poderia ser evitado se realmente a gente tivesse uma diretriz, um princípio de respeito para consigo mesmo, né? É isso que nós queremos passar para você, estimados telespectadores, que as doenças, muitos podem ser evitadas, né? Através dos nossos convidados que nós trazemos para cá, e daí vocês vão tomando conhecimento de quanto é importante a mudança dos procedimentos. É verdade. E dentro daquela proposta que a gente vem seguindo já alguns programas, hoje nós vamos continuar o estudo de uma das obras do espírito Ramatiz, uma obra que foi psicografada pelo médium Hercílio Mais. Esse livro que vocês estão vendo, o título é Fisiologia da Alma. Então, a obra Fisiologia da Alma, que, como disse o nosso querido José Carlos Zanarotti, esse é o 7º programa que nós estamos estudando essa obra, né? E hoje nós vamos estudar os capítulos de 20 a 26. São os últimos capítulos da obra que falam do câncer, né? Essa doença que tem ceifado tantas vidas, que tem realmente trazido muitas dores, muitas dificuldades para o ser humano. E é interessante, queridos telespectadores e queridos Zanarotti,
que Ramatiz, logo de início, ele diz o seguinte, que ele não pretende e nem teria a pretensão, né, de, vamos dizer assim, analisar o ponto de vista médico, químico, enfim, né, os pontos de vista terapêuticos do câncer. Mas nós vamos fazer uma análise da questão kármica e da questão psíquica. Né? Aliás, como todas as doenças, como bem disse o nosso querido José Carlos Zanarotti, a chave para a compreensão do câncer, segundo Ramatiz, é o corpo espiritual. Nós precisamos entender, está na hora do ser humano entender, que a carne é apenas uma veste passageira, que o corpo de carne é apenas um arcabouço e que nós temos um outro corpo. Não há dúvida nenhuma, caro Sidney. O corpo espiritual, que o Kardec disse... Deu o nome de perispírito. Perispírito, que é toda uma engrenagem energética, aí que está a ligação, o rompimento, né, dos filamentos energéticos, que logicamente o corpo físico nada mais é do que o soma dessa parte energética. E não é que está totalmente separado o corpo energético do corpo físico. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, existe uma simbiose, um acoplamento total. E, logicamente, muitas das doenças, muitos dos desequilíbrios, às vezes inicia no corpo e passa para o corpo energético. Segundo Kardec, queridos Zanarotti, queridos telespectadores, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele diz que as moléculas físicas estão em contato com moléculas do perispírito, molécula a molécula. Por isso que nós já dissemos aqui que quando a gente desencarna, quando morre, né, como dizem aí na linguagem vulgar, não é como Allan Kardec fala em O Livro dos Espíritos, que não é como se abrisse a porta da gaiola e o passarinho saísse voando. Os laços energéticos vão se desatando paulatinamente, dependendo, é claro, do grau de evolução, dependendo do apego na matéria. Esse desligamento pode ser mais demorado ou menos demorado. Então, Ramatiz começa o estudo sobre o câncer falando realmente da importância de enxergarmos o homem como um todo, como um ser integral, espírito, perispírito e corpo físico, um ser trino, vamos dizer assim, e que no perispírito, ou seja, no corpo energético, está a gênese dos processos cancerosos, né? Então, quando há uma desarmonia psíquica, sempre uma desarmonia psíquica, o ser trabalha de uma forma desequilibrada, as energias que vão prejudicando esse corpo espiritual. Como existe o contato com o corpo físico, essa energia tende a, como diz Ramatiz, descer, né? Mas o descer entre aspas, porque isso não é no sentido físico que nós estamos falando, no sentido tridimensional, mas no sentido dimensional. Então essa energia, ela tende a descer da dimensão espiritual, da dimensão astral, né, que é a dimensão onde atua o corpo perispiritual, e afetando então a parte mais sensível do equipamento físico, né? Porque o espírito se manifesta sempre, pelo menos é o que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, em 3 fases, né? O pensar, o sentir e o agir. Então é sempre uma manifestação trina, como diz o Ramatiz, do mental, que comanda a emoção, que obviamente manipula as energias astrais e que depois vão ter uma repercussão no físico. Não é mais ou menos isso? Não há dúvida nenhuma, Carlos Sidney. O corpo energético, ele retrata exatamente os bloqueios de vivências passadas. Nesses bloqueios não existe uma alimentação no corpo físico. E qualquer que seja a terapia, nós estamos falando do câncer, é necessário também fazer uma reestruturação energética para ver aonde que está o ponto de rompimento nessa estrutura que nós chamamos de perispírito ou do corpo energético. Senão, você tratando só o físico, né? Você está tratando o efeito e não a causa. Está tratando o efeito e não a causa. O Ramatiz deixa bem claro, né? A transformação, à medida que você vai se transformando, a tua aura vai ficando mais limpa, ela vai te desbloqueando. Por isso, caro Ciro, é muito importante a reforma íntima. É o aspecto moral, o aspecto da sua conduta, na alimentação. Hoje nós temos no segundo bloco a grata satisfação de receber um médico especialista na
terapia de câncer. Que bom. Zanotti, quer dizer que você quer dizer o seguinte, isso passar para os nossos telespectadores, que o aspecto saúde, doença, na verdade, ele é apenas como que um revelador da situação interna do espírito, de equilíbrio ou desequilíbrio. Não há dúvida nenhuma. Ramatiz até lembra muito bem que desde a Grécia Antiga já o aforismo mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã, o corpo são. Por quê? Porque a energia mais potente que existe é a força mental. Não há dúvida nenhuma. A força mental, ela sobrepõe a força astral, que se sobrepõe à força física. Então, só terminando esse raciocínio, o que o Ramatiz nos diz? Que quando o corpo enferma, ele apenas está revelando um desequilíbrio, uma desarmonia que já vinha atuando no mundo oculto, no mundo astral, no mundo etérico e até no mundo mental há muito tempo. Então, quando ela espouca em um órgão, em um tecido, ou mesmo na circulação sanguínea, no aspecto energético, é porque ela já vinha caminhando, como ele diz, de uma forma... Numa explicação bem simples, vamos dizer que o corpo astral recebe as energias do Sol. Se a lâmina estiver limpa da transmissão, então você vai ter uma energia mais clara. Se ela estiver suja, você não vai alimentar determinada área do corpo. É mais ou menos isso. Não só o câncer, mas qualquer que seja a moléstia, isto tem uma ligação da parte energética. Você não está filtrando adequadamente essas energias. E o Ramatiz dá muita ênfase nesse aspecto, né? De não adianta dar somente atenção ao físico. Sim. É necessário, a medicina está aí, mas o homem é um ser cósmico. Você não pode fragmentar ele holístico, em pedaços. integral. É um globo integral, que tem uma simbiose, tem uma correlação com as forças da natureza também. Zanotti, você quer dizer então para os nossos telespectadores que quando Jesus diz assim, bem-aventurados os mansos, perdoa 70 vezes 7 vezes, tenha paciência, reconcilia com o adversário, tenha calma, faça caridade, na verdade ele está dando uma receita de saúde física. Não há dúvida nenhuma. Porque quando o espírito se equilibra, ele evita a formação desse morbo psíquico, dessa energia degradante que, segundo o Ramatiz, ela perturba toda a rede eletrônica de sustentação atômica. E é justamente quando essa sustentação dos átomos se vê desarranjada de alguma forma, que então aparecem vamos dizer assim, os problemas cancerígenos. É mais ou menos por aí? É mais ou menos. Existe como se diz, uma confusão no núcleo das células, né? E para restabelecer isto, você tem que voltar a si e ver aonde que está o rompimento. E geralmente, muito dos problemas está na sua invigilância. O processo kármico, o processo de vidas passadas. E eu acho, caro Sidney, nós estamos aqui, ninguém aqui é santo, você está sujeito a muitas intempéries, a muitos desequilíbrios, a um teste. Se você em dado momento desequilibrar, ou tanto dentro de um nível mais brando ou mais intenso, é o momento de você novamente se reestruturar, voltar dentro de você e analisar por que você estava tão frágil, apesar de todo o seu conhecimento, né, de toda a sua vivência, e se deixar se levar por uns aspectos de desequilíbrio. Porque nós somos testados. O problema está em você guardar em si, né, essas energias, né? Caro Sidney, Ramatiz é muito claro, né, de nos orientar que realmente nós temos que mudar os nossos parâmetros. Qualquer que seja a doença, dentro de uma simples gripe, até o câncer e outras doenças, né, degenerativa, se você analisar profundamente, na essência, ela se iniciou lá atrás com os desequilíbrios emocionais, desequilíbrios passionais. O Ramatiz, ele deixa bem claro, Zanotti, que
tudo se origina na mente. É na mente. Né? Porque o pensamento é o que comanda tudo. O espírito, o pensamento divino cria o universo, plasma, e nós, espíritos, através da nossa mente, comandamos tudo isso. Então, quando, né, às vezes, os religiosos de todas as tradições, sem particularizar, falam de uma vida mais equilibrada, de uma mente mais calma, de uma mente mais harmonizada, na verdade, eles estão nos ensinando a sermos mais felizes e muito mais saudáveis. É claro que você sempre enfatiza bastante o aspecto da alimentação, o aspecto da natureza. Mas o Ramatiz, nessa obra, ele deixa bem claro que o que vai realmente, no frigir dos ovos, provocar a manifestação cancerígena é a soma das maldades que a gente fez em outras vidas. É verdade. Ele até chama o câncer, eu acho, o karma do mal feito aos outros. Alguma coisa assim. Então, aquilo que você vai acumulando, essa energia, ela vai como que aderindo ao corpo espiritual, vai criando pústulas, vai criando cascões. Isso vai impedindo que as energias, de certa forma, tenham, vamos dizer assim, que elas circulem livremente pelo seu corpo espiritual. Os centros de forças vão ficando prejudicados, né? Os nossos chakras, as rodas, as pás vão ficando como que emperradas. E isso, o chakra, ele tem dois movimentos, você sabe muito bem. Ele capta e joga para fora também. Ele é como um ventilador, ele tem os dois movimentos, de sucção e de ventilação. Então, quando essas pás, elas não estão girando de uma forma positiva, o que acontece? Toda a nossa circulação magnética e energética se perturba. Perturbando a circulação magnética, perturba a coesão das células, perturba a rede atômica. Caro Sidney, você sabe perfeitamente que esse livro me salvou a minha vida, mudou a minha conduta. Você já deu esse testemunho aqui. E realmente eu acho que é necessário nós, qualquer que seja a doença, nós voltarmos para nós, voltar para dentro, porque não tem sentido, é necessário a medicina, nós não somos contra a medicina, mesmo a alopatia. Nós tivemos aqui algum depoimento sobre homeopatia, né? E é necessário para que o corpo possa absorver o sentido terapeuta que está nas doses mínimas, você estar também querendo abrir o seu coração. Tem que estar eletivo. Eletivo. Né? Então, no caso do câncer, também vale o que o Hahnemann falou, que vem de cima para baixo e de dentro para fora. Ou seja, de cima para baixo, da mente para o corpo. E de dentro para fora, da emoção para a ação. Interessante, quando nós não estamos bem, nós nos agredimos. Quando nós não estamos bem, nós fazemos tudo. Principalmente na alimentação, nós abusamos dos alimentos. E se você analisar, né, quando você não está bem, você come demais, você não mastiga, você não dá um tempo para você. E quando você está bem, mesmo se você não comer, você não sente, porque você está alimentando do prana energético. Né? Porque não é o telespectadores, não é você simplesmente, olha, que erva que te curou? Qual o remédio homeopatia? Né? Qual é o alimento mais adequado para me eliminar? Para eliminar um mordo, uma doença? Olha, um só alimento não existe, mas depende de como você assimilar, como você está trabalhando aquele alimento, como você está degustando, agora, como você está agradecendo. Eu gostaria de colocar só uma coisa, né? Jesus, quando ele estava conversando com a samaritana, e os apóstolos vieram com a comida e disseram, o senhor não vai comer, mestre? E ele diz assim, um alimento eu tenho que comer, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, nessa obra, eu queria lembrar aos nossos telespectadores, gostaria que vocês dessem uma estudada, porque é muito profunda. Ramatiz, ele é bem claro, que olha, não adianta radioterapia, não adianta magnetoterapia, não adianta cirurgia, não adianta nada se a pessoa não se modificar. Não adianta nem uma alimentação balanceada, nem uma comida boa, se você não se modificar. Você sabe, caro Sidney, você sabe que eu tenho um exemplo na minha pele, né? Sim. Você tem um exemplo na minha pele, a minha companheira. Em dados momentos ela fez o tratamento, depois eu não sei se ela sabia do tempo dela tinha chegado, né? E infelizmente ela partiu. E está fazendo 3 anos. Pela atitude mental também, você acha? Talvez a atitude, o problema de desequilíbrio emocional. Essa questão mental, eu conheci uma pessoa
que essa pessoa durante 6 anos foi tratada de um câncer no estômago e o médico não falava para ele, dizia que era uma gastrite e tal, e ele ia levando, ia se alimentando e tal, tomando remédio. Mais de 6 anos ele foi tratado desse câncer. Um dia, esse médico saiu de férias e ele foi lá no local e foi atendido por um outro médico. E o médico pegou a ficha assim, bom, doutor, senhor fulano de tal, o seu câncer está indo bem, né? Câncer? Sim, o senhor está tratando aqui com a gente há mais de 6 anos o câncer. Muito bem. Esse homem era forte, gordo, bem. Depois dessa notícia, em 53 dias ele morreu com 40 quilos, banguelo, sem cabelo, magro que nem uma caveira. Quer dizer, destrambelhou todo o controle mental, toda a parte emotiva, e aí houve um recrudescimento do câncer. Ramatiz fala muito bem disso. O Ramatiz deixa bem ênfase, né? Porque não adianta, o câncer já está instalado, né? Não é onde que está localizado. Não adianta você tirar aquela tumoração que você resolveu o problema. Não adianta você fazer a radioterapia, a quimioterapia e outros tratamentos somente naquele local. Então é verdade que quando você mexe naquela célula, ela espalha pelo corpo, chamado a metástase. Mesmo assim, você pode administrar adequadamente se você tiver uma mudança no seu interior, como o meu caso. Sim, perfeito você. Como é o meu caso. O seu câncer era maligno? O meu câncer era maligno. Há 41 anos atrás foi considerado um dos mais malignos, né? Tá bem que é você que está contando, né? Eu estou contando. E depois eu tive um câncer na próstata, né? Há uns, eu nem sei se é 13 ou 14 anos, mas eu consegui, através da alimentação, através da homeopatia, quem me tirou as crises e as dores foi a acupuntura. E eu fui administrando. Né? Já o primeiro câncer faz 41, o segundo deve fazer uns 12, 13. Eu até esqueci quando eu estava em crise. Mas é uma limpeza, Zananotti. É uma limpeza. Eu agradeço, o câncer é uma limpeza. No aspecto espiritual, no aspecto kármico, o câncer é um benefício. Sim. Você está expurgando. É que é difícil para nós, eu acho, né? Nesse nosso nível, agradecer pelo câncer. Mas o problema é o seguinte, não é que o câncer vai te matar, você chega no óbito. Você pode administrar muito bem a célula. Sim, perfeito. Pode administrar. Mas tem que ter um equilíbrio mental. Tem que ter um equilíbrio mental. Emotivo. É um teste emotivo. Porque senão recrudesce. Pelo menos é o que o Ramatiz fala no livro. O Ramatiz deixa bem claro aí as terapias, o recrudescimento e a recessiva do câncer é justamente nesse aspecto. Né? Eu tenho notado, caro Cine, pessoal que nos procura, né, que quando a gente consegue um equilíbrio espiritual, um equilíbrio emocional, ele administra adequadamente. Né? Quando ele destrambelha, por qualquer que seja o motivo, ou problema aspecto, ou pressão da família... O Ramatiz fala que sempre está ligado a estados mentais e emotivos de desequilíbrio. Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida. Né? Eu acho que qualquer que seja a doença. Por isso, às vezes, é mais fácil você curar um câncer do que Aliás, é mais fácil você curar um câncer do que um resfriado. E esse caso que você acabou de dizer, que há 6 anos essa pessoa estava com um câncer e não estava sabendo, quando ele recebeu a notícia, ele se destruturou. Eu acho que o médico que me atendeu há 41 anos, caro Sidney, ele deixou bem claro para mim, olha, você tem esse tipo de câncer, a probabilidade de vida é mínima, mas eu vou fazer todo o possível, né? Todo o meu conhecimento atual, para a gente lutar. Né? Eu comprei a briga dele. Eu acho que quando o doente está, a minha versão, a minha opinião, eu acho que quando a gente está com uma doença dessa, ou uma doença degenerativa, eu acho que o paciente deve saber. Sim, acompanhar. Eu acho que deve saber. Não, ele deve saber a gravidade. Esse é o meu ponto de vista. Mas eu acho que há casos e casos, né? É que é difícil a gente saber qual que deve e qual que não deve. Porque você vê esse caso desse senhor, há 6 anos vinha tratando, vinha convivendo com ele. Se o médico há 6 anos ia trabalhando a mente dele... Sim, a gente não sabe. Se ele entrasse numa essas orientações, eu acho que essas seitas, conhecimentos filosóficos... Tudo, Zananotti, é a consciência. É a consciência. Por isso que você fala sempre, eu concordo, o Ramatiz é o conscientizador.
Pode fazer o que você quiser, pode brigar, pode ficar nervoso. A gente está falando aqui de como um equilíbrio moral, um equilíbrio mental pode evitar o câncer, pode evitar outras doenças, pode trazer uma felicidade. Agora, você faz o que você quiser. Ninguém aqui está dizendo que, olha, você não pode beber, não pode fumar, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não, muito pelo contrário, pode beber, pode fumar, pode comer o que Nada você quiser. Nada é proibido, você Só que assume. vai acontecer isso, isso e isso. Você então, assume a responsabilidade. É verdade. A gente tem que ser consciente, nós não somos mais crianças, né? Então chegou a hora da gente ter a consciência. Né? O Paulo dizia assim, que quando eu era criança eu tomava leite. Agora chega, né, de dar leite aos infantes, agora eu preciso de um alimento mais sólido. Então nós já podemos conviver com isso e hoje, através dessas explicações, particularmente das orientações de Ramatiz nessa obra, nós já saímos da infância e começamos a já viver como adultos e a entender que as religiões não são apenas misticismo, apenas superstição, mas a grande sabedoria que se encontra por detrás de orientações como um Bhagavad Gita, como um Alcorão, como as Sutras do Buda, como o Evangelho de Jesus, enfim, tudo para nos trazer uma coisa só, a felicidade. E Ramatiz nos diz que nós vamos chegar lá, né? E o programa, nosso programa, vem colaborando, vem trazendo elucidações. É claro que aquele que quiser se aprofundar, vai buscar os livros, né? Eu queria lembrar que nós estamos contando também com o apoio da revista Sexto Sentido, lá do nosso querido Alex Alprin, do Gilberto, essa revista maravilhosa. Vocês estão vendo aqui um exemplar que traz uma reportagem sobre Ramatiz. Eles estão nos apoiando, nos ajudando, e essa é uma revista que ela encara e, de certa forma, traz um conteúdo bem a gosto de Ramatiz, o conteúdo universalista. E também a revista cristã de Espiritismo, do nosso querido Vitor Rebelo, que traz também matérias das mais variadas, falando de saúde, falando de espiritualidade, falando de amor, enfim, falando dessas coisas que nos ajudam a ter uma vida mais equilibrada na Terra. Chegamos ao final deste módulo, já já nós voltamos para continuar o nosso programa. A Revista Cristã de Espiritismo está há 7 anos nas bancas, transmitindo a mensagem da espiritualidade com seriedade e universalismo. Mediunidade, bioenergia, viagem astral, ufologia e temas atuais apresentados à luz da doutrina espírita. Informações: Editora Vivência, 11 6605 4651. Revista Cristã de Espiritismo, nas bancas de todo o Brasil. O Sublime Peregrino, Mensagens do Astral, Fisiologia da Alma. Esses são alguns títulos que você encontra na Editora do Conhecimento. Visite o nosso site www.edconhecimento.com.br ou ligue para 019 3451 5440. Você quer saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Nós damos as pistas. Revista Sexto Sentido. Grandes mestres, civilizações perdidas, entrevistas inéditas, fenômenos paranormais, fronteiras da ciência. Sexto Sentido explora os limites da ciência, revela os mistérios da humanidade, os segredos da mente. Traz entrevistas com personalidades mundiais em uma empolgante jornada a novas dimensões do conhecimento humano. Todos os mistérios do universo em uma só revista. Sexto Sentido, mensalmente nas bancas.